Você sabia que uma decisão no pronto-socorro pode ser a diferença entre aliviar um sofrimento ou prolongar de forma inútil a vida? Muita gente fala que pronto-socorro ainda não é a área para se tomar decisões em cuidados paliativos. E o cuidado paliativo ele ainda é muito cercado até pela própria sociedade de muitos tabus. Mas é um tema extremamente importante para quem é da área da saúde e principalmente para nós médicos que temos que tomar decisões. Fica até o final desse vídeo que eu vou trazer vários insights nele sobre cuidados paliativos e no final ainda vou trazer para vocês um bônus e um presente especial. E quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente não fala somente sobre cuidados de final de vida ou de processo ativo de óbito, ou seja, não é só para aquele paciente que já está em vias de vir a falecer. A gente fala, na verdade, de um cuidado integral desse paciente. A gente tem que cuidar da parte espiritual, a gente tem que cuidar da parte social, da parte familiar. Enfim, esse paciente a gente precisa garantir a ele todo o cuidado que ele necessita nesse momento que é muito difícil, tanto ele quanto a família. E o objetivo aqui é muito simples, garantir qualidade de vida independente do estágio dessa doença a qual ele está passando. Bom, então eu te convido aqui, vamos imaginar dois cenários. A gente tem um paciente com câncer avançado, metastático, já sem proposta curativa, mas é um paciente totalmente funcional. Ele passeia com os filhos no final de semana, leva os filhos na escola, ele tem uma vida ativa, consegue até se exercitar, ele leva uma vida ali bem funcional e consegue fazer as atividades diárias dele com alguma dificuldade, mas ele consegue aí ter uma vida bem funcional e realizar as suas atividades diárias. Agora imagine, por outro lado, um paciente com insuficiência cardíaca avançada. Esse paciente sente dispneia e desconforto respiratório para escovar os dentes. Esses dois pacientes têm doenças avançadas, que são potencialmente ameaçadoras à vida, mas se a gente pensa em funcionalidade e cuidados paliativos, a gente tem que abordar esses dois pacientes de formas diferentes. E para tomar decisões aqui, a gente tem orientação técnica, a gente tem ciência, a gente tem estudo para tomar decisões para cada um desses pacientes, a depender do contexto de cada um. Então aqui, para tomar decisões em cuidados paliativos, a gente precisa ter o conhecimento técnico, claro, mas a gente precisa pensar nas vontades desse paciente, no estágio da doença, na performance prévia, nas vontades que ele tem, isso é muito importante. O que ele imagina, qual que é o conceito que ele tem de qualidade de vida, o que é importante para esse paciente, isso a gente precisa saber. A gente precisa saber o que é importante para cada um. Quando o paciente não tem condições de responder, a gente vai acessar a família, que a família seria o vínculo mais próximo que poderia responder por isso pra gente. Então, pra gente tomar decisões mais acertadas, eu diria que aqui a gente poderia avaliar duas condições de formas independentes ou interdependentes. A gente poderia avaliar a performance e o estágio dessa doença. Performance é extremamente importante quando a gente fala em cuidados paliativos. Quão funcional esse paciente é. E aí a gente pode usar aqui a escala de PPS, que é a escala de performance. A gente consegue ter um valor para ver o quanto de funcionalidade esse paciente tinha. E aí a gente já consegue ponderar se faz sentido submetê-lo à intubação, se faz sentido submetê-lo à hemodiálise. E a gente deixar isso claro, tanto para a família, que pensando que qual que vai ser a qualidade de vida desse paciente que já tem uma performance prévia muito baixa. Um outro fator que a gente deve analisar, fora o PPS, é a condição clínica a qual ele está se apresentando ali. Será que esse paciente está descompensando porque a doença de base dele, o câncer dele está progredindo? Bom, se for isso, a gente fica meio de mãos atadas, né? Mas se por acaso for uma pneumonia, por exemplo, que esteja descompensando esse paciente, é uma causa que pode ser revertida. Então, veja que a gente vai ter que lidar das duas situações de formas diferentes. Então, uma pneumonia ela é potencialmente tratável e curável. Talvez faça mais sentido eu ser um pouco mais agressivo. Mas se eu vejo que é um câncer que está progredindo, aumentando as lesões que ele tem, aí não faria tanto sentido ser tão agressivo e causar mais sofrimento a esse paciente e a essa família. O que a gente fala sempre aqui é de respeitar os desejos prévios desse paciente. É tentar deixar de lado as nossas vontades e respeitar aquilo que o paciente deseja. A gente fala muito sobre empatia, mas nesse momento é a gente tentar deixar de lado o que a gente quer. Muitas vezes o que a gente quer não é compatível com o que o paciente quer. Então, se ele tem desejos expressos de não ser entubado, isso se chama autonomia. Ele tem autonomia sobre as decisões dele. Então, se ele tem já expressa essa vontade prévia de não ser entubado,
vale muito respeitar a decisão e a autonomia de cada um. Agora que você aprendeu a importância de você aplicar os cuidados paliativos, independente da área em que você esteja, enfermaria, pronto-socorro, UTI, que tal você se aprimorar em mais habilidades para você se tornar um plantonista completo? Eu vou deixar aqui embaixo um link de 3 aulas que a gente vai disponibilizar para vocês sobre soft skills. Soft skills são habilidades essenciais para você conseguir dar um plantão de forma muito mais segura, muito mais assertiva, e são coisas que a gente não escuta na faculdade. São habilidades e técnicas em que a gente aprende, na verdade, na hora do vamos ver, na hora do plantão. E a gente está trazendo para vocês aqui de forma antecipada para você já chegar no seu plantão muito mais tranquilo e seguro. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo, não perca essa oportunidade, clica no link e um abraço e até a próxima.